Fala galera do Knicks BR TV, aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí trazendo informações, curiosidades da franquia mais valiosa da NBA. Antes do vídeo começar, já vou pedindo para você deixar seu like aí embaixo, se inscrever no canal, estamos quase chegando aí à meta de 400 inscritos, então fortalece aí no like para o vídeo ficar mais evidente no YouTube e se inscreva para a gente cada vez mais crescer o trabalho aqui nessa plataforma. Então, gente, como vocês já viram aí no título do vídeo, um tema um pouco polêmico, mas hoje vamos falar aqui do quinteto ideal da história do New York Knicks. Sim, o Knicks com essa grande história na NBA, com grandes jogadores, principalmente dos anos 70 até o final dos anos 90, teve jogadores aí incríveis. Porém, temos aqui que falar qual que é o quinteto que você escalaria para ser o maior da história do Knicks. E já vou pedindo, deixa aí nos comentários qual que é o seu quinteto ideal. E hoje vou estar passando para vocês aqui o meu quinteto, os 5 titulares da história do Knicks, analisando as redes sociais, os grupos de Facebook, Twitter, do pessoal, dos torcedores americanos. Acho que o meu está muito parecido com um deles. Então fica aí no vídeo que você vai conferir esse quinteto. Vamos lá. Para começar, na armação não poderia ser diferente, que é o Walt Frazier, né? O Clyde. Não poderia ser diferente. Ele foi nosso armador quando a gente ganhou os títulos em 70 e 73, então não poderia ser diferente dele, além dele ser o maior, que tem mais assistências na história do Knicks, o que mais roubou bola na história do Knicks, então não poderia ser diferente. Para mim, esse é unanimidade para estar armando o jogo pelo Knicks. Agora falando de shooting guard, creio que as duas próximas posições ia ser um pouquinho de polêmica. Mas na minha opinião, é o Alan Houston. Por que o Alan Houston? Ele já era um cara que meio chutava de três numa época que a NBA não tinha tanto esse costume de chutar de três. Ele é o quarto maior cestinha da história do Knicks. Inclusive, falando do Alan Houston, tem um vídeo dele aqui falando um pouco da história dele no Knicks. Vou deixar aí na descrição para quem não viu, conferir um pouco da história dele. Então, continuando, quarto maior cestinha, ele fez inúmeras cestas importantes com a camisa do Knicks, inclusive naquele jogo 5 dos playoffs contra o Miami Heat em 99. Ajudou muito o time chegar na final da NBA em 99. Então, na minha opinião, de shooting guard, é ele disparado. Sei que vai ter gente falando do John Starks, mas colocando esses pontos aí, só pelo fato de ele ser o quarto maior cestinha da história do Knicks, eu acho que pesa um pouco. Small forward. Creio também aqui que aqui vai dar um pouquinho de polêmica, mas eu vou falar do Bernard King. O Bernard King, ele não jogou muito tempo em Nova York, foram apenas 4 temporadas, mas foram 4 temporadas onde ele praticamente estava num nível muito alto. Para vocês terem ideia, lá no começo dos anos 80, ele tinha uma média ali de 26, 30 pontos por jogo, jogando muitos jogos. Então, numa época onde a NBA era meio equilibrada, não tinha essas médias altíssimas de pontos, ele realmente fez a diferença. E também falando que ele tem, né, o recorde absoluto do dia de Natal, ou seja, no dia 25 de dezembro de 84, jogando no Garden, ele fez 60 pontos contra o Nets. E sem nenhuma bola de três. Então vocês imaginam um cara fazer 60 pontos sem nenhuma bola de três. Então, na minha opinião, o Small Forward é sim o Bernard King. Vai ter muita gente falando do Carmelo Anthony, que eu sei, mas o King tá nessa. Power Forward, esse aqui é unanimidade. Patrick Ewing. Patrick Ewing, que é líder em quase tudo no Knicks, em pontos, rebotes, blocos, jogos, minutos e um monte de recorde. Não poderia ser diferente. Também tem um vídeo do Patrick Ewing aqui no nosso canal falando um pouco da história dele. Tem dois vídeos, né, falando dele, que é a história dele no Knicks e como ele o draft na loteria do draft,
que o Knicks foi talvez um pouco beneficiado, mas isso é um pouco de teoria da conspiração, não é uma coisa certa. Mas eu creio que vocês também vão concordar comigo, de power forward é indiscutível Patrick Ewing. E vamos falar então do pivô. Pivô também é indiscutível, que é o The Captain, Willis Reed. Ele que foi MVP das duas finais que o Knicks foi campeão e MVP da temporada de 1970. Então, só por esse fato a gente é indiscutível, né? Tudo que ele fez pelo Knicks, os seus títulos, MVP, atuações memoráveis naquelas épocas, tipo, no final dos anos 70, ele tinha médias de 21 pontos e 13 rebotes. E ele era pivô e tinha 2 metros e 6, hein? Não era nem tão alto. E naquela época tinha que brigar ainda com Bill Russell, que era o excelente pivô, Will Chamberlain, depois Kareem Abdul-Jabbar, e mesmo assim ele tinha médias absurdas e foi fundamental nos dois títulos do Knicks, naqueles anos que o Knicks estava no auge da NBA. Então, gente, esse aí é o meu quinteto principal da história do Knicks. Creio que quinteto de muita gente, mas obviamente não é unanimidade esses 5 titulares. Eu já peço de novo, deixa aí nos comentários qual que é o seu quinteto, a justificativa do seu quinteto. E deixa seu like, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.